Queridos, eu gostaria de orar mais uma vez, antes de nós compartilharmos uma mensagem, e pedir que de fato Deus possa assim nos abençoar. Eu vinha estudando já há alguns dias, eu pretendia hoje pregar acerca das qualificações dos diáconos, seguindo lá 1 de Paulo a Timóteo, que eu vinha pregando, mas vindo para cá hoje me senti impelido pelo Espírito de Deus a pregar outra coisa. Eu vou pregar outra mensagem então, e vamos orar para que de fato se confirme a vontade de Deus nestas coisas todas, tá bem? Vamos orar. Deus querido, nós louvamos agora o Teu nome mais uma vez, nos colocando diante do Senhor, porque nós somos servos, Tu és o Senhor, e nós queremos andar, ó Deus, sujeitos a Ti, sabendo que andar em sujeição ao Senhor é a verdadeira escravidão, é aquela que traz liberdade, é aquela que restaura, é aquela que faz com que a nossa vida tenha significado, é aquela que nos coloca na Tua presença, debaixo da Tua graça, que nos sinaliza com as grandezas do Teu caráter, da Tua pessoa santíssima, e que a Tua palavra possa falar ao nosso coração agora, para promover a honra e glória do Teu nome aqui dentro desta igreja. Nós oramos por isso tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós cantamos uma das letras de um dos hinos que nós cantamos. Ele dizia o seguinte: Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruir. Eu queria que nós pudéssemos formular essa frase pela antítese. Como seria? Tua igreja desunida, todo mal e qualquer mal poderá destruir. A igreja bem unida nenhum mal poderá destruir, mas olhando pelo oposto, pela antítese, uma igreja desunida está sujeita à destruição por qualquer mal. É isso que acontece, porque todas as expressões que a palavra de Deus nos traz da igreja fala de algo que é coletivo, que é corporativo, que é a soma de todos nós com a ação do Espírito, e dentro dessa dinâmica que a igreja funciona, né? Nós vamos ver alguns versos da Escritura, e o primeiro deles está lá em Atos, no capítulo 4. Eu acredito que talvez tenha um ano, um pouco mais, ou até um pouco menos, que eu preguei usando este mesmo verso que nós vamos ver agora em Atos, capítulo 4, verso 32, a primeira parte. Eu meditava nesse verso durante a semana, até compartilhei com algum irmão, acho que falei com o Cláudio essa semana, e falei acho que com a minha esposa também. Esse verso é muito forte, e ele fala de uma realidade que deve haver dentro de uma igreja, e vai requerer um pouco de sensibilidade espiritual da parte da gente para entender talvez todas as implicações desse verso, mas são coisas que são assim normalmente perceptíveis pela nossa própria vivência, a nossa experiência de vida, né? A primeira parte do verso 32 aí de Atos 4 está falando sobre uma igreja que estava nascendo, e vai falar um pouco do espírito que havia naquela igreja. E o texto sagrado diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Era uma multidão já que estava se convertendo, não eram poucos, né? Uma multidão, mas havia uma coisa muito interessante que estava sendo perceptível naquela igreja, é que de toda aquela multidão, eles tinham uma unidade de coração e alma, ou conforme diz a NVI, era uma só a mente e o coração, ou a nova tradução na linguagem de hoje diz que eles pensavam e sentiam do mesmo modo. Então isso pode dar para nós assim, uma percepção bem clara, a gente fazendo um exercíciozinho mental aí. Você imagina uma multidão que praticamente tinha unidade, até mesmo no modo de sentir, porque às vezes nós temos unidade que é padronizada,
por algumas questões assim ao derredor. Por exemplo, no trabalho, sei lá, de repente todo mundo faz a mesma coisa, porque talvez opera a mesma máquina, ou porque está debaixo da mesma regra, ou está debaixo de um mesmo regulamento, ou até na sociedade, no trânsito, quando todo mundo é obediente, existe alguma coisa que direciona as pessoas para poder padronizar. No caso aqui da igreja que nascia, o que fazia a unidade deles era apenas uma atitude de coração que eles tinham, e por isso que Lucas registra então que da multidão era um só o coração e a alma. Então talvez nós devêssemos aí nesse nosso exercício de imaginação pensar, ou começar a pensar, pelo menos ficar estimulado a pensar como seria uma unidade de verdade numa multidão, e que é uma unidade tão intensa, tão profunda, que ela está a nível do coração das pessoas. Isso talvez vai levar a ter um mesmo modo de sentir, de pensar, de agir acerca de uma série de coisas, porque quando a palavra de Deus fala assim do coração, da alma, está falando do nosso próprio eu, do nosso homem interior, da nossa vida que está em nós, e se a vida ela é uma só dentro de um grupo, significa que muito provavelmente em cada uma das pessoas que está lá, o pensamento, o modo de agir, de pensar, de considerar um ao outro, era o mesmo. Por isso que a soma das partes tinha um produto comum aí. Muito provavelmente todos eles estavam de posse de um mesmo sentimento nesse sentido. Se a gente olhar os versos seguintes, não é? E alguns anteriores também, nós vamos perceber que essa questão de haver um agrupamento de pessoas que tem um só coração, ele direciona as pessoas para uma ação que também tem uma ação meio coordenada, ela acontece de uma forma uniforme. Então, olhando um pouquinho antes, se você ver lá no capítulo 2, logo depois que nós vemos lá no dia de Pentecostes, verso 42, alguns até recitam de cor, mas diz lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então veja, nós precisamos perceber estas coisas. Eles não se encontravam eventualmente, eles perseveravam nestas coisas. É uma realidade distante hoje que a gente vive no século 21, poder perseverar, poder fazer essas coisas de forma mais intensa, mais sistemática, né? A gente vê passando o olho assim, puxa, quantos irmãos não estão aqui agora, e eles pensam onde estão. Claro, alguns podem eventualmente ter tido problema, mas a gente está sempre olhando, cadê as pessoas? A gente se encontra uma vez por semana e vê várias ausências aqui. Aquela igreja perseverava, estava ali junto, em cada alma havia temor. Veja, era uma coisa de todos. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. E aí vai dizer como que aquela igreja vivenciava essa dinâmica de ter um pensamento, uma mentalidade, um coração em comum, mesmo antes de Lucas ter mencionado aqui a unidade do coração. E como eu falei, não só antes, mas depois, quando ele diz que da multidão dos que creram era só um o coração e a alma, ele prossegue dizendo: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum, não é? Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, em todos eles havia abundante graça. Então veja, tanto anteriormente a essa afirmação como posteriormente, nós vemos que essa unidade de coração promovia um comportamento que era padrão entre eles, porque claro, o sentimento era um, o coração é um, a maneira de sentir, de pensar é a mesma, a maneira de olhar para as coisas que Deus estava prescrevendo, para como as interações entre as pessoas deveriam ser, produziam um resultado comum, não poderia ser de outra forma, não é? E a gente, graças a Deus, experimenta em muitos momentos, em muitas ocasiões, situações assemelhadas a essa. Eu vou pedir para você virar algumas páginas da sua Bíblia agora, e lá em Filipenses, no capítulo 2, Lucas mencionou estas coisas, mas nós vamos ver agora que Paulo também aqui, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai falar alguma coisa parecida, que também vai mostrar uma situação de uma
como se fosse uma uniformidade, uma unidade de postura que vai gerar um comportamento entre as pessoas. Capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a Escritura: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Então, Paulo está dizendo, se estas coisas existem, se elas são verdade para vocês enquanto cristãos, vocês devem fazer aquilo que ele diz, completar a minha alegria. Ele vai dizer como. Então a gente pode se questionar, nós estamos numa igreja, é um agrupamento, como era a igreja lá de Filipos, e a gente perguntar se de fato a exortação em Cristo aqui, pela palavra, cremos que sim, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdia, se essas coisas são verdades críveis, factíveis, que nós entendemos que estão presentes aqui, que são buscadas, que são trabalhadas em nós, por conta de nós querermos adorar a Deus, nós devemos então perceber a recomendação de Paulo: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Percebe que é o mesmo Espírito lá de Atos capítulo 4, um só coração, uma só mente governava aquela igreja. E Paulo está dizendo, olha, se de fato Cristo está presente aí, vocês vão me deixar muito felizes, se vocês tiverem aí o mesmo pensamento, estiverem pensando a mesma coisa, o mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Claro que ele não está falando aqui de uniformidade de pensamento em termos das coisas que nós escolhemos, como por exemplo, sei lá, a roupa que eu vou vestir, o carro que eu vou comprar. Ele está falando do nosso procedimento enquanto cristãos. Uma igreja é um agrupamento, pode ser pequeno como o nosso, pode ser uma multidão, como era lá em Atos capítulo 4, da multidão dos que creram, mas seja como for a realidade em termos quantitativos, em termos qualitativos, a realidade deve ser a mesma. Tem que haver unidade no pensamento, no coração, no modo de agir, em como a gente pensa, naquilo que a gente tem que ter em comum enquanto igreja. E eu volto lá para o corinho, né? Tua igreja bem unida, nenhum mal vai destruir. E pelo contrário, se a igreja não estiver unida, qualquer mal vai destruir. Vai haver a ruptura, vai haver aí a desorganização daquela unidade. E Paulo usa a palavra aqui, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ele prossegue: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Queridos, isso é meio difícil, viu? Está na escritura aqui, mas é meio difícil considerar o outro às vezes superior a nós. Então os conselhos bíblicos são sempre, em boa parte das ocasiões, sustentados por uma realidade que nós vivemos no dia a dia, não é? A gente está sendo estimulado a considerar pessoas que a gente acha que talvez sejam menos do que nós em alguma ou em algumas áreas, mas ainda assim faz parte da gente para preservar a unidade e considerar o outro superior a nós. E ele diz aí, verso 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então é Paulo ensinando, se cada um primar por buscar o seu próprio interesse, a defender o que é seu primeiro, nós nunca teremos unidade, nós seremos uma caricatura de igreja, a presença de Deus não será poderosa entre nós, e a igreja não vai ter realizações, porque vai ser uma coxa de retalhos espiritual, cada um agindo segundo a sua própria carne e não buscando direção do Espírito de Deus, orientação na palavra, para poder estabelecer alguma coisa que nos faça um corpo que caminha e avança nesse mundo pecaminoso do qual nós temos que, como Jesus disse, ser luz e sal. E aí Paulo então vai continuar falando aos filipenses, talvez um dos mais belos hinos que a Escritura registra, falando a respeito do modelo que nós devemos ter de unidade em Jesus Cristo. E ele diz: tende em vós a mesma atitude ou o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus,
pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, o nosso modelo, Jesus Cristo, ele foi exaltado, e a palavra de Deus nos desafia, exatamente por ter se humilhado. E na esteira do que Paulo está colocando, se cada um de nós buscar em primeiro lugar o seu próprio interesse, a sua própria exaltação, se a gente procurar ganhar sempre, se a gente procurar mostrar que pode dar uma pisadinha, que pode dar uma estocadinha, uma cutucada no irmão, que a gente pode prevalecer por algum atributo, que é coisa que talvez a gente até tenha de verdade, mas nem é nosso, é Deus quem dá para nós. Então, se o pensamento da gente caminhar assim a qualquer momento e para qualquer direção, não importa especificamente o que seja, a gente trabalha contra a unidade da igreja, a gente não está tendo o espírito e a decisão de Cristo, a gente não vai ser exaltado por Deus nunca. Vai acontecer o que Jesus falou em outro contexto, a gente vai se exaltar e vai acabar sendo humilhado. E o exemplo de Jesus é exatamente da humilhação que exalta. E todo joelho há de dobrar-se diante do Senhor aí. Então, queridos, uma igreja que é digna do nome igreja, ela tem que de fato ter um só coração. E ter um só coração tem que ser uma atitude intencional de cada um dos seus membros. Se parte da igreja tem isso como desejo ou isso como atitude, nós não temos uma unidade orgânica tal qual deve ser. Então vejam que essa é uma questão de interesse de cada um dos membros dessa igreja, na verdade é do interesse de todos os cristãos, que nós devemos promover unidade dentro da igreja onde nós estamos, entendendo que é minha responsabilidade trabalhar para que a igreja tenha um só coração. Eu estava pensando esses dias, queridos, pensando nessas realidades de um só coração, e eu fiquei meditando. E não vai aqui crítica a ninguém tome para si, porque Deus tem nos abençoado e muitas coisas boas acontecem na igreja aqui, louvado seja Deus por isso. Mas eu fico pensando, quando a palavra de Deus nos fala, isso tem que ser real na nossa vida. Quando ela fala de um só coração, eu fico imaginando um corpo múltiplo, como se fosse o nosso, que de fato tivesse um único músculo cardíaco batendo, um só coração. E aí de repente a gente teria aqui por algum motivo uma anomalia no coração, aí uma arritmia, né? O coração começasse a bater meio descompassado. Se fosse um coração só para todo mundo, quem iria sentir? Todo mundo iria sentir. Então eu pergunto, será que na toada da vida, aí no caminhar no dia a dia, o coração da gente individualmente está sentindo a batida do coração dos irmãos? Assim, será que a nossa vida ela é construída pensando no corpo, em aspectos assim, os mais amplos possíveis? Citar coisas banais, mas por exemplo, sei lá, eu fico pensando aí, todo mundo gosta de lazer, não é? Os irmãos quando vão gastar um tempo em lazer, pensam no corpo, talvez chamar um irmão para ir se divertir comigo, para ir fazer o lazer que eu tenho, para ir participar de uma alegria que eu posso ter. É comum a gente ter um só coração nesse momento? Não é comum, nós não temos um só coração. O irmão que recebe recursos, graças a Deus muitos aqui fazem isso, de verdade, com amor, mas eu estou falando para todo mundo. Todo mundo aqui quando pega um recurso de Deus na mão, e porque todos os recursos são de Deus, será que a gente pensa num só coração? E lembra daqui e fala, caramba Senhor, como é que será que eu posso abençoar alguém lá naquele lugar? Porque a gente tem um só coração, e se o cara está apertado lá, eu não posso estar feliz aqui. Será que a gente pensa num só coração? A gente tem essa mentalidade de repartir coisas assim, de
pensar. E quando a gente está crescendo espiritualmente também, talvez, será que a gente está pensando no irmão que a gente precisa investir na vida dele, gastar tempo, que talvez estaria até num lazer, num descanso? Eu preciso que aquele irmão cresça, porque a gente tem um coração que bate numa só tocada e a gente precisa ir junto, senão não é legal. Alguns vão, outros ficam. E eu poderia falar a respeito disso em todas as áreas da nossa existência. Se a gente é igreja e quer ter unidade, a batida do coração, está lá em Atos, capítulo 4. Da multidão dos que creram era só um coração. Se um tinha fome, todo mundo sabia e corria para ajudar a suprir. Se acontecia alguma coisa, uma dor de cabeça, todo mundo se importava. Acontecia uma coisa boa, todo mundo se alegrava. As pessoas estavam juntas e tinha um só coração. E eu fiquei olhando, queridos, e embora eu pudesse listar aqui 20 coisas talvez positivas, que a gente até realiza, mas parcialmente na igreja, do outro lado talvez eu poderia citar tantas outras coisas, onde a gente de fato não tem um coração só, queridos. A gente vive para a gente mesmo, a gente tem uma vida em solo. E parece que o cristianismo então é aquela atividade do fim de semana que a gente junta ali, de alguma forma faz algumas coisas e acabou ali. Queridos, essa não é a igreja de Jesus. Não é a igreja de Jesus. Da multidão dos que creram era só um, o coração e a alma. Então eu vou continuar desafiando e sempre feliz, porque Deus faz muitas coisas. Mas pensa talvez na tua última semana, tudo que você fez, as horas que você esteve investindo para os seus interesses, em quantas delas passou pelo teu coração a vida dos irmãos? De que forma que a gente teve um só coração ao longo da nossa semana? Eu sei que alguns estão loucos para levantar a mão e falar muitas coisas. Amém, graças a Deus por isso, eu sei que é verdade e Deus tem feito isso. Mas por outro lado também, quanta coisa talvez a gente fez baseado numa individualidade, em alguma coisa que a gente talvez separa ali para aquilo é o meu, esse é o meu. E queridos, o impacto da igreja, e agora me vem à mente João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus seria conhecido pelo amor que haveria entre os irmãos dentro da igreja, unidade, um só coração. E às vezes nós até nos questionamos, por gente tem dificuldade de ganhar pessoas para Jesus. A igreja talvez não cresce como a gente gostaria. Claro que é plano de Deus todas estas coisas, mas qual é a nossa parte dentro desse plano? É entender que o crescimento da igreja, tanto em Atos como depois Jesus anteriormente, aliás, tinha mencionado lá, o que iria fazer Jesus conhecido era a unidade das pessoas. Agora convenhamos que estar aqui das 15, não, das 18, não, 17, depende do 17 às 20. Será que a gente poderia passar para alguém que isso é um protótipo de um povo que vive em unidade? Com 3 horinhas? Que unidade é essa? De 3 horas? Quantas horas tem uma semana? Eu nem sei, tem gente que tem esse número. Quanto? 168. 168 horas a gente passa, 3 a gente está junto. Será que a gente pode falar que a gente é de fato um organismo vivo que tem um só coração pulsando pelas coisas da nossa vida? Não é. Agora é claro que a Bíblia não está também nos impondo que a gente viva uma vida monástica e talvez todo mundo vai separar toda a sua vida para ficar vivenciando experiências de fé. A gente tem que trabalhar, é verdade, tem uma série de coisas para fazer. Mas por outro lado também estas coisas na verdade têm tomado a vida da gente de tal forma que a gente olha e lê algo que é desejável por Deus, porque está repetido nas Escrituras: da multidão dos que creram era só um o coração. Aí a gente vai lembrando dos irmãos e fala: aonde mesmo eu tenho um só coração com esse pessoal? E a gente começa a ir buscando. Eu percebi agora, de um tempo para cá, que assim, envolvido pela modernidade, eu já tinha parado de ligar para alguns irmãos como eu fazia antes de forma mais sistemática, porque o cara bota lá no WhatsApp: o cara está morrendo aqui na minha casa. A gente põe 2 mãozinhas assim, acabou meu papel como crente. Olha lá, já dei minha resposta.
mandei uma figurinha para ele. Agora eu não vou nem perguntar, embora pudesse. Quantas vezes você pôs a mãozinha lá e não orou em seguida? Você é que sabe. E a gente vai se acostumando com essas relações superficiais, e aí a gente percebe assim, cara, aquele irmão meu, ele falou que está com alguém doente, eu vou ligar agora para ele, vou ver se eu ligo para o doente, vou ver se eu vou lá hoje à noite, eu não vou para casa descansar, tem um irmão meu que está doente lá, eu vou lá falar com ele, eu vou orar. Isso é ter um só coração, botar essa mãozinha assim, ó, como se faz aí popular, quer dizer muito pouco em relação às nossas possibilidades reais e aquilo que nós fazemos na prática. Então, ter um só coração transcende em muito, talvez, uma visão superficial que a gente tem de irmandade e de cristianismo, que está sendo engolido e solapado aí por tantas coisas que a gente tem para se preocupar, para pensar, para fazer. Volta um pouquinho a página da tua Bíblia, vai lá em Efésios no capítulo 4. A partir do verso 1. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Queridos, nós precisamos andar de modo digno, e Paulo vai dizer que a gente deve andar de modo digno, e o contexto anterior vai dizer que é pelo que Jesus fez por nós. Nós precisamos andar de modo digno, olhando para o que Jesus fez por nós. Como seria andar de modo digno aí na visão de Paulo, da vocação que fomos chamados? Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Queridos, se houver alguma maneira de reproduzir melhor o que é a unidade do que esse texto, alguém vem aqui, por favor, e nos apresente agora. Se a gente quiser entender o que é ter uma igreja que tenha uma unidade, a gente tem que ler isso. Só há um corpo, um só batismo, um só Deus, um só Salvador, tá? É uma coisa só, tudo é uma unidade só, embora nós sejamos uma quantidade de pessoas como igreja. Então, quando a gente percebe, queridos, que o dia a dia vai roubando da gente a possibilidade de ter unidade, de que a gente se vê bem menos do que talvez gostaria, eu creio que cabe uma reflexão para cada um de nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver qual é a nossa parcela nisso. E eu sei que eu poderia colher agora aqui talvez umas 10 justificativas boas para isso não estar acontecendo da parte de diversos de nós. Até eu mesmo poderia apresentar as minhas, mas eu creio que nós não vamos encontrar aquilo que o Senhor tem para nós, que é ter um só coração, se a gente continuar se estribando nas desculpas, mesmo elas sendo legítimas. Então talvez poderíamos citar: pastor, a gente mora meio longe, meio pulverizado, mas para o trabalho a gente vai, para a escola a gente vai, para a festa a gente vai. Vai ou não vai? Vai, a gente vai. Quando a gente quer, a gente se desloca, a gente encurta a distância, sai com chuva, sem chuva, sai a tempo e fora de tempo, a gente faz todas as coisas que nós precisamos. Então, queridos, eu tenho uma inquietação como pastor, que é precisar pedir para vocês a graça de Deus, para que Deus possa usar não só a mim, mas os líderes dessa igreja, irmãos mais maduros, pessoas que são grandes exemplos de fé aqui, porque eu não quero ser pastor de uma igreja que talvez possa ser vista como uma igreja que não tem um só coração. Eu não gostaria de ser pastor de uma igreja que não tem um só coração. É um modelo não bíblico. Nós precisamos, cada um com a sua responsabilidade, buscar promover a unidade e agir de tal forma que a gente vai ser um só coração. Senão Deus não nos abençoará, ainda que nós duremos mais 100 anos. Estar juntos, queridos, até terreiro de Umbanda consegue. Eu mesmo frequentei um que era bem antigo, tinha muitos anos, continua até hoje.
deve ter mais de 50 anos. Permanece. Agrupamentos de pessoas, pelos mais diversos motivos, podem ser mantidos. Mas nós precisamos entender que existe uma razão específica, que existe um ponto focal que nós precisamos olhar, existe uma responsabilidade que é repartida de forma igual para todo mundo, e nós, como crentes em Jesus, precisamos trabalhar para construir um tipo de sentimento, um tipo de mente que deve habitar aqui, onde a gente perceba que verdadeiramente há um só coração pulsando aqui. Que a dor do outro dói em mim, a alegria dele deve me alegrar também. A necessidade do irmão é uma necessidade minha. O problema que eu tenho tem que ser resolvido porque fere o corpo. O recurso que eu tenho tem que ser pensado a nível de corpo, porque nós somos um corpo e há um coração que pulsa. E deve ser um só. E muitos outros textos poderíamos citar. Queridos, a igreja de Jesus Cristo, ela é sobrenatural porque ela é espiritual e ela é poderosíssima. A igreja é poderosa quando ela tem unidade e está sujeita ao Espírito de Deus. Ela pode muitas coisas. Agora, se não houver um coração só pulsando aqui, fazendo de nós um organismo vivo, o poder de Deus vai atuar aqui de forma muito mais esparsa. Nós não vamos ter fé, nós não vamos ter gente que está nos motivando, gente que vai nos levando, que nos direciona, que aponta para os objetivos. E a gente então, queridos, vai caminhando e olha para trás e fala: Deus, obrigado porque fizemos muitas coisas, mas que são somente talvez 30%, 40%, 50%, quem sabe, do que poderíamos fazer se fôssemos um só coração. Mas a gente tem muitos outros interesses muitas vezes, queridos. E aí como é que nós vamos caminhar sem unidade, se a gente não for um coração só pulsando, se a gente se preocupar com a gente em primeiro lugar, se a gente fica defensivo? As coisas não caminham dessa forma, queridos. Aí nós não vamos ter poder, esse poder sobrenatural, porque ele se aperfeiçoa e acontece na unidade, na fé, unidade na fé e unidade no viver. Ainda que todos nós creiamos e tenhamos uma fé saudável do ponto de vista da coesão, da ortodoxia, do ensino, da verdade, se isso não se voltar e se tornar prática, nós teremos aqui um grupo de bons pensadores, mas ainda assim não um coração pulsando. Nós não teremos uma realidade corporativa aqui, não é? E nós precisamos sentir melhor esse pulsar que Deus provoca em nós e que faz com que a gente seja um só coração, e assim devemos ser. Nós não vamos ser, queridos, espiritualmente plenos e felizes se nós não obedecermos à Escritura. Tenham isso em mente. O que o Senhor realiza em nós, o que Ele exige de nós, o que Ele faz para promover o nosso bem-estar pessoal e espiritual, está revelado na Escritura. Se a gente não faz as coisas que a Escritura coloca, se a gente faz remendo, sei lá, se faz uma coisa meio mal feita, então não dá. A gente vai indo, vai passando, olha para trás, poxa, parece que não anda, não realiza, não vai. Queridos, é falta de ter um só coração. Um só coração arranca o pecado de dentro da igreja, porque quando eu tenho um só coração, eu percebo que uma atitude errada minha serve de âncora, vai segurar, vai emperrar. Então eu não quero que isso aconteça. Tem bastante lugar aqui para frente, se quiserem sentar, quem chegou. Pode vir aqui. Então assim, queridos, nós percebemos que muitas coisas talvez nós poderemos fazer de forma melhor, e poderá haver um ganho do ponto de vista espiritual para cada um de nós, na medida em que nós poderemos nos assemelhar mais a Jesus e poderemos verdadeiramente ter um coração que pulsa, conforme nós lemos no primeiro texto em Atos capítulo 4, lá no verso 32, da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma. Nós precisamos ajudar a construir estas coisas aqui. O Pedro, você tem como separar aquela música? Está lá? Então, você já eu vou pedir, você coloca ela aqui? Tá bem. Então, queridos, eu queria muito desafiar o coração de cada um de vocês e também o meu. Nós não podemos apenas
ser igreja, nós precisamos viver igreja. Nós precisamos viver a realidade que a igreja tem para cada um de nós. E essa realidade, queridos, foi comprada com alto preço. Mas veja que ela é para a nossa alegria, ela é para a construção de algo que é maravilhoso do ponto de vista de Deus, e que a gente precisa se apropriar por fé destas coisas e colocá-las em prática, porque aí nós vamos edificar um ao outro e vai haver um círculo virtuoso que vai levar a gente para cima, para a semelhança com Cristo. Isso é intencional, é desejado, a gente precisa querer, senão não acontece. Aquele texto que nós usamos sempre em 1 Coríntios capítulo 11, ele é muito legal. Ele vai falar de alguma coisa que está acontecendo naquela igreja, e Paulo diz: quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. E o que Paulo está colocando ali? O pessoal tinha uma refeição, e ali a forma de ser um só coração era poder compartilhar daquela refeição. Mas acontecia aquele famoso ditado do Nordeste: farinha pouca, meu pirão primeiro. O cara chegou: deixa eu comer logo antes que chegue o outro irmão lá e vai querer comer aqui. Eu vou chegar primeiro e defender o meu. E Paulo está reprovando e vai dizer que a falta de uma visão de corpo estava levando pessoas até a morrer. O não discernimento do corpo. Então, queridos, é responsabilidade de cada um de nós discernir que a gente está dentro de um corpo e que a gente tem que fazer o nosso papel. E se a gente não discerne o corpo, a Bíblia diz aqui: a disciplina de Deus vem sobre nós. Nós temos que ter esse discernimento, fazer pulsar um só coração aqui. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa espetacular. Uma igreja cada vez mais viva, mais dinâmica, desejosa de seguir a Deus, que intencionalmente busca adorar a Deus, que promove comunhão, que os irmãos se lembram e se importam uns com os outros. Isso é uma maravilha. Isso é uma coisa que muitos estão buscando aí por fora. Por que pessoas se agregam a clubes, vão em lugares às vezes que se juntam de forma ali coletiva, pessoas, mas seja porque for uma torcida de clube, um clube onde tem, sei lá, uma piscina, as pessoas vão para se agregar e ver se elas conseguem ter algumas coisas em comum, para poder se sentir parte de alguma coisa. E a gente tem um vínculo aqui que é ligado, não é pela piscina, não é pela bandeira do clube, é pelo Espírito de Deus. E Deus quer dar coisas muito melhor para nós do que aquelas que qualquer agrupamento humano poderia nos dar. E a gente tem caminhado cada vez mais, em muitos momentos, para a individualidade. Queridos, é preciso que tenha um coração só pulsando nesta igreja, senão nós continuaremos, como eu disse, caminhando e meio sem cumprir o objetivo. Eu vou pôr uma música para tocar aqui, e eu queria que vocês pudessem prestar atenção na letra da música e ouvir, e dar uma meditada sobre o que eu falei. Nós vamos ter a ceia hoje, e eu queria que você olhasse para essa música. Ela está em cima do texto lá que nós lemos de Atos, o princípio dela, mas é muito bacaninha. Eu já toquei essa música aqui antes, eu gosto dela, eu sou pastor, você tem que aguentar.
Queridos, eu vou pedir a todos vocês que fechem os seus olhos e vamos ter um tempo com Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, naquele texto da ceia, a palavra de Deus nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. O apóstolo Paulo diz que havia disciplina na igreja por falta de discernimento do corpo. E eu queria agora, queridos, que você pudesse aí ter um tempo com Deus mesmo. E eu quero que você considere exatamente agora, na presença de Deus, se há alguma coisa que você deve pedir perdão para algum irmão, eu gostaria que você levantasse e fosse agora até esse irmão. Não se importando com quem eventualmente pode querer olhar, porque é Deus que está vendo estas coisas. Se há alguém que acha que deve ser restituído de alguma forma por algum irmão, eu também gostaria que você levantasse e fosse até esse irmão agora e falasse com ele acerca de algo que você entende que ele deva pedir perdão a você. E que Deus possa julgar esse nosso exame, porque nós não queremos que pecado fique dentro desta igreja. Então pensa agora, querido, se você teve algum atrito, alguma situação ríspida, se você foi talvez ofendido por alguém e acha que o irmão deve pedir perdão, você vai. Se você entender que você é um ofensor, vá até o irmão agora, mas se coloca diante de Deus para restaurar, para que nós não tenhamos situação de pecado dentro da igreja ao participar desta ceia. Se há alguma coisa com alguém que não está aqui, assume com Deus que tão logo você encontre essa pessoa, você vai falar com ela. E que o Espírito de Deus possa falar ao coração de todos. Pode ser que é uma questão de marido e esposa, esposa e marido, pais e filhos. Pode ser uma questão de filhos em relação ao pai, de amigos, seja como for. Se o Espírito de Deus tocar agora que ficou alguma coisa para trás, que impede que a gente possa ter um coração só, que traga de alguma forma uma divisão, eu quero desafiar os queridos agora para que levante e vá até a pessoa e converse ali e orem juntos para que a graça de Deus possa acertar todas estas coisas. Deus querido, nós queremos continuar em oração, pedindo que o Teu Espírito, que pode sondar corações, possa falar a cada coração, que possa haver confissão, que possa haver restauração de necessário, que possa haver desafio de vida em santidade, e que, ó Deus, como a Tua palavra diz, se nós partimos um só pão, se nós bebemos de um só e do mesmo cálice, se há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, nós queremos também, Senhor, assumir o compromisso de buscar em Ti um só coração, uma só alma pulsando aqui enquanto igreja na Filadélfia. Te louvar, ó Deus, porque isso vai ser possível, porque muitos já têm buscado e têm nos abençoado dessa forma, mas que Tu possas contagiar a cada um, Senhor,
Que o Senhor possa trazer, ó Deus, paz espiritual aos corações. Que nós possamos ter, ó Deus, liberdade no Teu Espírito. Que nós possamos ter decisões intencionais de transformar essa igreja num só coração. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. E que isso possa ir amadurecendo na nossa mente e no nosso coração, à medida em que nós estivermos recebendo o pão e o cálice, para participarmos da ceia que é do Senhor. Nós oramos por todas estas coisas, Senhor, te dando graças pela Tua palavra, por cada querido que está. Oramos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.